Olá pessoal, o meu nome é Ziel Moura e nessa aula nós vamos ver a parte de edição de imagem, tá? Já para dar um pontapé inicial e mais para frente nós vamos detalhar cada ferramenta. Então eu peço que você acompanhe para você entender sobre as imagens, sobre os ajustes que é possível a gente estar fazendo. E eu já vou começar te dando uma atividade prática aí, tá? Eu vou deixar na descrição o link das imagens que eu vou estar utilizando, mas eu quero que você também saia aí e faça umas fotos para você estar brincando no Photoshop. Então pega seu celular aí ou uma câmera, o que você tiver em mãos, vai lá, tira a foto, passa para o computador e vem para a aula. Eu vou disponibilizar, tá, o material aqui, as duas imagens, mas vocês podem usar de vocês e é até interessante para você já começar a brincar aí com outras coisas, tá? Com outras imagens. Então nós vamos abrir essas duas imagens, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem essa imagem aqui e temos essa outra aqui. Vamos começar então a entender como é que funciona essa edição de imagens. Bom, com o Photoshop aberto, nós vamos até no botão arquivo, abrir e vamos selecionar a imagem que a gente vai estar, no caso, trabalhando. Tá aqui, ó, imagens aula 4, eu vou disponibilizar esse material compactado para vocês em arquivo RAW, aí vocês extraem ele, tá? Vamos começar com essa primeira imagem aqui. Eu dei um clique na imagem e clico aqui em abrir. Agora eu clico em OK. E bem, nós vamos começar duplicando esse plano de fundo. Pode ver que quando a gente inicia uma imagem aqui no Photoshop, ela fica como um plano de fundo, tá? Se você for no botão arquivo e em abrir, ela fica como plano de fundo. Então, a primeira coisa a se fazer é você vir aqui e pressionar Ctrl J, tá? Que ela vai duplicar esse plano de fundo e vai criar uma camada aqui em cima. Tá vendo aqui, ó? Camada 1. E aí você pode tirar a visibilidade clicando nesse olhinho aqui, ó, do plano de fundo, e aí vamos ter só essa imagem aqui, beleza? É em cima dessa daqui que a gente vai estar trabalhando, e essa aqui fica como um backup aí, caso você precise futuramente, beleza? Então vamos lá, nós vamos começar vindo até imagem, e aqui a gente vai até ajuste. Podem ver que tem uma série de configurações que a gente pode estar realizando. Eu vou passar em algumas delas, mas eu quero que você explore para que você entenda profundamente cada ferramenta dessas daqui, tá? Então vamos começar aqui, ó, no brilho e contraste. Eu dei um clique ali, ele vai abrir essa janela. E aqui basicamente a gente mexe no brilho e no contraste, né? Se você puxar para a direita, ele vai aumentar o brilho, tá? A intensidade do brilho. Cuidado para não aumentar muito, tipo, se você aumentar muito assim, ó, já vai perder detalhes na imagem, aí acaba estourando. Pode ver também que já começou a aparecer uns ruídos. Então, você não pode mexer muito no brilho, tá? Dependendo da sua imagem aí, você tem que ver como fica legal. Para mexer nas sombras e nos tons escuros, a gente usa uma outra ferramenta. Então, não abuse muito do brilho, achando que vai clarear a imagem, sendo que você está perdendo detalhes. Então, eu vou deixar aqui basicamente em 2, tá? O brilho. E o contraste também, basicamente a mesma coisa. Se você arrastar para a direita, ele aumenta. Se você puxar para a esquerda, ele diminui, tá? E a gente pode fazer uns ajustes aqui. Eu não vou mexer aqui no contraste, beleza? E basicamente nós temos aqui os alegados, tá? Que ele vai fazendo como se fosse meio que uns pontinhos mesmo, ó. Tá vendo só? Então você pode desmarcar aqui, vamos deixar em 2 mesmo o brilho. E clica aqui em OK. Bom, agora você vai em imagens novamente, ajustes, níveis. Bom, nos níveis nós temos uns controladores aqui que são bem interessantes. A gente pode mexer aqui, ó, no canal RGB, tá? Ou então podemos selecionar cada cor, né, que está disponível aqui. No caso o azul, o verde e o vermelho, que são o RGB, beleza? E aqui se você deixar em RGB, logicamente você mexe nas 3 cores juntas. Então vamos deixar no RGB e nós vamos fazer o seguinte. Esse primeiro ponteiro aqui, ó, se tu arrasta ele, ele vai escurecer. São os tons escuros da imagem. Esse do meio aqui é os tons médios, tá? Você pode arrastar tanto para um lado quanto para o outro. E esse aqui é os tons claros. Se você puxar muito também, ó, ele vai clarear a imagem, tá? Mas cuidado para não perder detalhes, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar só um pouquinho aqui. E os tons médios eu vou deixar mais ou menos aqui assim, ó. E aqui é o nível de saída, tá? É o nível de detalhes que a imagem vai ter. Se tu arrasta muito para a direita, ele vai começar a colocar um branco em cima da tua imagem. Se tu faz o inverso, ele vai começar a colocar, no caso ali, uma camada preta por cima, tá? Como se fosse uma camada preta, só que em cima da própria imagem. Então pode ajustar isso aqui conforme tu queiras. Eu vou deixar dessa forma aqui. Pode explorar outras opções aqui, ou pode pegar essa ferramenta conta-gotas e selecionar uma parte da imagem e fazer o ajuste também. Mas eu no caso vou deixar simplesmente assim. Vamos clicar em OK. A próxima ferramenta a gente vem em imagens, ajustes e nós temos aqui curvas. Curvas é bem parecido com nível, só muda aqui o formato da gente estar trabalhando. Aqui nós temos os tons escuros, tá? Que fica nessa parte de baixo. Aqui mais para o meio nós temos os tons médios e aqui os tons claros, tá? E aí você pode mexer aqui, ó, tipo puxar um pouco mais para cá, ela vai dar uma escurecida. Se tu puxa um pouco mais para cima, ela vai estar clareando. E aí você pode fazer uma curva S de repente, ó, ou vice-versa, tipo deixar aqui mais escuro
e aqui mais claro, tá? Faz o ajuste que tu quiser. Para essa imagem aqui não vai ficar tão legal, então eu vou simplesmente clicar aqui em cancelar. Tem outras opções aqui que tu pode mexer, mas geralmente a gente só mexe nesse quadro aqui, já será o suficiente. Então clica aqui em cancelar. Outra ferramenta, imagem, ajustes, exposição. E é aqui que está aquela parte que eu falei para vocês, tá? Se tu aumenta demais aqui a exposição da imagem, ó, ela vai trazer mais detalhes. Porém, em alguns lugares que estão claros, você acaba perdendo. Olha lá bem o detalhe no céu, como é que acontece, ó. Tá vendo, ó? Então ela vai perdendo aqui, ó, aqueles detalhes no céu, então não fica tão interessante. Deslocamento, tu pode mexer também. Basicamente ele vai fazer o que? Ele vai aumentar os tons claros da tua imagem e vai fazer exatamente como fez a ferramenta de níveis, tá? Colocar como se fosse uma camada branca por cima da tua imagem. Se tu arrasta para o outro lado, ele vai trazer mais para os tons de preto, ok? E a correção de gama também é exatamente como se fosse aquele efeito contraste, tá? Só que diferenciado. Veja só o que é que acontece. Ele traz os tons claros mais claros e deixa os mais escuros mais neutros. E aí acontece isso aqui, ó. Eu vou cancelar, não precisa mexer nisso aqui para essa imagem, tá? Mas vocês veem aí o que é que vocês fazem com a imagem de vocês, beleza? Cliquei aqui em cancelar. Agora nós vamos em imagem, ajustes. E a gente agora entra na parte de cores, tá? Essa parte aqui é de exposição de imagem, brilho, contraste. No caso, um ajuste padrão. Aqui a gente já vai para cores. Se quer aumentar a tua saturação da imagem sem estourar, tu pode vir aqui nessa opção, ó. Vai abrir essa janela aqui, ó, vibratilidade. Essa janela aqui, você vai conseguir aumentar essa parte aqui, ó, e ela aumenta todos os tons da imagem sem estourar. Porém, tem cores que ela vai, por exemplo, aqui, ó, já ficou azul. E isso aqui a gente não quer, então não pode aumentar tanto também. Tem que deixar ali em uma faixa que não venha danificar as outras cores da imagem, beleza? Então vamos deixar aqui, ó, tipo 20 e clica aqui em OK. Tem também a saturação, tá, ó. A saturação, se tu aumentar, logicamente vai aumentar a intensidade das cores. A gente também não quer que aumente tanto, então vamos deixar em 0. Clicaremos aqui em OK. Novamente imagem, ajustes. E aqui nós temos matiz e saturação. Aqui se tu marcar em colorir, ele vai começar a deixar a tua imagem de uma única cor, tá? Trabalhada em cima de uma única cor. Tu mexe na saturação aqui, tá? Se tu quiser. Tipo, pode ser assim mais ou menos, ó. E também tu mexe aqui, ó, na luminosidade. Se tu puxa mais pra cá, ele vai escurecer. Se tu puxa pro outro lado, ele vai escurecer, tá? Vamos clicar aqui para cancelar. Imagens, ajustes. E basicamente nós temos aqui coisas relacionadas a equilíbrio de cores, por exemplo. Ou tu pressiona Ctrl B, tá? E aqui tu vai conseguir ajustar as cores conforme tu queira. Por exemplo, eu quero deixar essa imagem mais amarelada. Então eu vou pegar aqui o tom, ó, e vou trazer ela para deixar a imagem mais quente. Eu também posso pegar tipo os tons de verde e puxar um pouco mais. Só que a imagem vai começar a ficar verde. Isso aqui não é em cima de cada cor, pessoal. Isso aqui é tipo em cima de toda a imagem. Então eu não vou mexer aqui. Deixa eu deixar aqui em 0. E aqui eu vou deixar em 0 também. Nós também temos aqui a opção de mexer nas sombras e nos tons médios, que foi o que eu mexi aqui. E também no realce. Cada um é um ajuste diferente e você pode estar fazendo. Então vou clicar aqui em OK. Agora nós vamos em imagem novamente, ajuste. Nós temos aqui o filtro preto e branco, né, que eu nem vou clicar porque não tem necessidade. Nós temos os filtros de foto, que depois eu faço um vídeo mostrando como é que funciona. Esse misturador de canais, não mexe nisso aqui agora. E essa pesquisa de cores também, se tu quiser explorar aí, fica a teu critério. Nós também podemos inverter aqui. Esse inverter, pessoal, é das cores. Então se tu clica aqui, ó, ele vai inverter as cores. Aí para tu voltar, tu pressiona Ctrl I, que ele retrocede aí, no caso, as cores. Inverte novamente as cores. Bom, adivinha onde é que nós vamos de novo? Imagens, ajustes. Vai cansar um pouquinho, mas tu pode pegar as teclas de atalho aí depois. Ó, posterizar. Isso daqui é para trazer exatamente aquilo que eu expliquei para vocês, né? É como se fosse uma nitidez aqui na parte inicial. E se tu vai aumentando, ele vai trazendo como se fosse um filtro mesmo, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui assim, ó, 200. E clique em OK. Bom, novamente a gente vai em imagem, ajustes. E aí tu vai explorando cada ferramenta. Eu não vou mais em nenhuma ferramenta aqui que já cansou já. Eu vou importar outra imagem para poder a gente entender outra coisa. Beleza? Bom, então veja só. Essa daqui é uma imagem que eu mesmo tirei. Tá na descrição aí para você baixar. E nós podemos fazer uma edição aqui já inicial, ó. Faz assim, ó, clica nessa ferramentazinha aqui, ó, nesse maisinho aqui, ó, para criar uma nova camada. Ela fica do lado da latinha de lixo aqui. Então tu clica nela aí. Vem aqui, ó, embaixo no seletor de cor, dá um clique aí, tá? E aqui nós vamos selecionar um tom de amarelo puxado pro laranja. Pode ser aqui assim, ó. O código hexadecimal é esse aí,
clica aqui em OK. Aí tu vem aqui, ó, na ferramenta pincel, tá? A ferramenta pincel é essa daqui. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que ela funciona, mas tu seleciona a primeira ferramenta pincel que tu vê aqui, ó, tá? É essa daqui, letra B, para chegar até ela. E aqui na parte de cima a gente vai deixar a dureza em 0 e o tamanho você pode ajustar segurando Alt e clicando com o botão direito, arrastando para a tua esquerda tu aumenta, para a tua direita tu diminui. Lembrando que tem que pressionar Alt e clicar com o botão direito do mouse e pressionar os dois simultaneamente para poder você conseguir fazer esse ajuste aqui. Então eu vou chegar aqui, vou dar um clique mais ou menos aqui assim, beleza. Vou trocar o modo de mesclagem, vou colocar aqui para ficar em luz indireta, tá? Só basta você clicar em normal, aí você vem, ó, luz indireta. Vou baixar um pouco a opacidade, deixar ali em 75. Vou criar uma nova camada, tá? Do lado da latinha de lixo aqui a gente cria uma nova camada. Vou colocar aqui no seletor de cor branca, então você clica lá, coloca o branco, clique em OK. Ferramenta pincel ainda selecionada, vamos diminuir um pouquinho e eu vou clicar aqui no meio dessa pintura que a gente fez anteriormente. Então dá um clique e aqui eu vou trocar de normal para sobrepor. Lembrando que eu criei uma nova camada, tá? Essa camada aqui foi a camada amarela, eu criei uma nova camada e pintei de branco e coloquei sobrepor. E aqui eu vou baixar a opacidade para 50. E aí eu posso pegar essas duas imagens aqui, com a tecla Ctrl eu clico na de baixo e clico aqui, ó, para criar um novo grupo. Ou seja, aquelas duas imagens vão ficar em um único lugar aqui e fica bem interessante. Aí também do grupo eu posso mudar o modo de mesclagem conforme eu queira, tá? Pode deixar, por exemplo, isso aqui ou ó, isso aqui vai ficar legal. Esse luz brilhante aqui, eu só venho aqui e diminuo um pouco a opacidade para dar mais intensidade aqui na parte do sol, tá? Bom, essa daqui não foi uma edição profissional, mas é só para que você entenda mesmo como é que funciona, tá? Vamos importar agora uma outra imagem para a gente ver o que podemos fazer com ela. Mas antes disso, se você quiser salvar essa daqui, tu vem até arquivo, salvar como, e aí tu vai e coloca o nome da imagem, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, tutorial. E aí aqui tu vai mudar o formato, tá? Depois eu faço um vídeo explicando sobre cada formato, mas basicamente já para tu entender, esse primeiro formato que tá aqui, ó, Photoshop, PSD, PDD e PSDT são os formatos do Photoshop, tá? Arquivos editáveis. Então, se tu quiser voltar e continuar a edição da tua imagem depois, tu salva uma cópia nesse formato. Mas imagem, geralmente a gente dá um clique aqui, utiliza ou PNG que tá aqui, ou então JPEG, tá? Vou salvar essa aqui em JPEG e vou clicar aqui, ó, salvar. Ele vai estar abrindo essa janela. Você pode fazer umas configurações aqui. Deixem a qualidade máxima. Esse opção de formato você deixa em linha base padrão e clica aqui em OK que ele vai estar salvando a imagem. Beleza? Bom, tá feito aí. Agora eu vou clicar aqui para fechar a imagem. Eu não vou querer um arquivo em PSD, então eu vou clicar aqui em não. Novamente, pressionei ESC, tá? Agora vamos em arquivo, abrir. Vamos lá naquela que tem uma pimenta. Selecionei ela e cliquei aqui para abrir. Agora aqui, ó, ele perguntou se eu quero mudar os tons de cores da imagem. Eu coloco na primeira opção, utilizar o perfil incorporado em vez da área de trabalho. E eu clico aqui em OK e ele vai trazer a imagem pra gente. Bom, vamos continuar aqui, vindo até, no caso, nessa partezinha aqui. E tu duplica a imagem novamente. Então, Ctrl J, vai ter uma camada de cópia. Tu tira a visibilidade do plano de fundo. Vamos ter uma única imagem aqui. E aí tu vem até imagem, ajuste, mapa de degradê. No mapa de degradê, basicamente você vai selecionar duas cores. Tá vendo que tem uma linha aqui, ó, com as cores? Então você dá um clique nessa linha aí e você vai selecionar, por exemplo, eu quero que minha imagem tenha tons escuro, no caso preto, e eu quero também que ela tenha um tom de, sei lá, de vermelho, por exemplo. Então você vem aqui e coloca o vermelho, tá? E clique OK e OK. E aqui ele vai aplicar esse filtro dentro da sua imagem, tá? Tem também reverter, caso você coloque o lado inverso das cores, olha só. Você pode reverter. E tem também o pontilhamento aí que você pode estar utilizando, que não é tão necessário aqui para essa opção. Eu vou clicar para cancelar aqui, tá? Mas vocês podem aplicar na imagem de vocês aí, caso vocês queiram, na cor que você achar mais interessante, só para entender mesmo como é que funciona. Imagem, ajustes. Uma outra coisa também bem interessante é a cor seletiva. A cor seletiva ela é legal porque você, por exemplo, tá aqui, ó, cores. Tá selecionado aqui o vermelho, pessoal, e se eu mexer aqui, ó, ele vai alterar os tons da imagem, tá? Com base na cor que eu selecionei lá em cima. Então eu vou ajustando aqui, por exemplo, eu tô mexendo no magenta, tá? E aí eu vou ajustando e trocando a cor. Lembrando que tá lá em cima, ó, cores e tá vermelho. Se eu colocar aqui o verde e eu for mexer aqui, olha só, ele vai mudar as cores do verde, tá? Olha só, vamos mexer aqui, ó, amarelo. Tipo, lá no fundão ele tá
alterando tudo isso que eu estou mexendo aqui, ó. Então se eu aumento muito, ele já começa a vir para as folhas aqui mais na frente. Então eu vou cancelar essa parte aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Basicamente lá vai ter uma cor, você seleciona e faz o ajuste para como se fosse substituir a cor, ou melhor, trocar a cor, tá? Depois vai ter mais vídeos relacionados a isso. Isso é só para vocês entenderem mesmo as possibilidades rápidas de editar uma imagem. Novamente, imagem, ajustes. E aí nós temos aqui, por exemplo, sombras e realce, que você pode clicar e podemos estar fazendo esse ajuste também. Nas sombras nós temos a intensidade, tá? Então se tu aumenta muito, ele vai perder as sombras. Se tu reduz aqui, ele vai trazer um pouco mais de tom escuro para as sombras e vai ficar bem legal. A intensidade também, tu pode mexer aqui, ó, na intensidade do realce, tá? Que são como se fosse meio que os detalhes da imagem, os brilhos da imagem, tá? Veja só, tu pode mexer também e fazer o ajuste. Bom, tem aqui, ó, mostrar mais opção para tu controlar o tom, o ruído, tá? A cor também, ó, se tu quiser controlar tudo aqui bonitinho, tem toda uma caixa de ferramenta para tu explorar aí, beleza? E vamos lá, imagem, ajustes e pode explorar, por exemplo, ó, remover saturação para deixar a imagem em preto e branco. Se a sua ficar em preto e branco assim, tu pressiona Ctrl Z, que ele retrocede o projeto, tu consegue editar facilmente. Imagens, vamos até ajustes e agora nós temos aqui, ó, corresponder cor e também substituir cor e equalizar. Isso aqui são coisas basicamente a mesma coisa, só que com finalidades diferentes. Por exemplo, aqui, ó, veio na ferramenta conta-gotas, vou selecionar o tom de vermelho. Aqui eu consigo fazer no caso o grau da seleção, tá? E aqui embaixo eu vou mexer exatamente como a gente mexeu naquela outra ferramenta lá em cima, tá? Mexendo aqui nos tons da imagem. Eu não vou mudar muita coisa aqui não, eu vou cancelar. Então vamos novamente em imagem, ajustes, substituir cor. Substituir cor é legal porque você consegue trocar uma cor específica. Por exemplo, vamos selecionar o vermelho e aqui basicamente, ó, tem aqui a seleção e imagem. Então tu pode fazer o ajuste, ó, e mudando aqui em relação à saturação, à luminosidade. E aí tu tem que ir controlando aqui, ó, no grau de seleção e também adicionando, tá? Ou então removendo, subtraindo os tons de cores para tu ir mexendo aqui, beleza? Então toma cuidado aí para você não danificar a imagem. Então vou clicar aqui em cancelar e se a gente for em imagem, ajustes, nós vamos ter por último aqui o equalizar, que ele dá como se fosse um filtro em cima da tua imagem e vai trazer os tons conforme ele queira, tá? É como se fosse uma opção automática de fazer a edição da imagem. Eu vou retroceder aqui e basicamente é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido onde é que vocês vão aprender agora, tá? Que é aqui no botão imagem, ajustes. Explorem isso aqui nas suas imagens e nessas imagens que eu deixei para vocês baixarem aí, tá? Deixa eu mostrar aqui o antes e o depois, ó. Essa daqui foi a imagem antes do que a gente estava mexendo e essa daqui foi a depois do que a gente estava mexendo, beleza? Então nós vamos explorar a edição de imagem lá no Camera Raw mais pra frente. Vai demorar um pouquinho ainda, mas eu quero que vocês entendam sobre aquelas ferramentas lá para poder a gente continuar e começar a vir para esse menu de ferramentas aqui, beleza? Então é isso aí, nós nos vemos na próxima aula. Essa daqui ficou um pouquinho mais longa, mas tá aí, então mais uma aula e a gente se vê segunda, quarta e sexta às 19 horas aqui no canal. Falou, família Drastion, tamo junto!